E, de repente, as pessoas sumiam. E aí, as roupas delas ficavam e elas sumiam, tipo, pessoas específicas. Não todo mundo, obviamente, mas o motorista do ônibus tinha sumido. E eu lembro que o ônibus começou a ficar desgovernado. E aí, eu falava, gente, Jesus voltou, o motorista foi arrebatado e o ônibus tá desgovernado. E aí, uma pessoa se levantava lá, que não tinha subido, que não tinha sido arrebatada, pegava o controle do ônibus, freava, e a única coisa que dava tempo é da gente descer do ônibus. E aí a gente ligava a televisão e na televisão tava falando assim, tava tendo uma reportagem e o jornalista falava que estava sendo feito, que não era pra gente acreditar no que os cristãos estavam falando na internet, no TikTok, de que Jesus tinha voltado. Era, na verdade, um teste social que a inteligência artificial estava fazendo com as pessoas no mundo. Eles tinham descobrido, ou descoberto, sei lá, vida em outro planeta. E pra saber se aquele planeta era habitável, olha que loucura, pra saber se aquele planeta era habitável, a inteligência artificial estava fazendo um teste social com as pessoas no mundo e transferindo elas pra outro planeta para fazer esse teste, e que era para todo mundo ficar tranquilo, porque logo elas já iriam voltar aqui pro mundo e ia ficar tudo certo, e que não era para ninguém se desesperar. E aí era uma reportagem tão convincente que tipo assim, as pessoas começavam realmente a acreditar naquilo, inclusive os cristãos que tinham ficado. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, eu quero estar colocando mais um testemunho de arrebatamento da igreja que está para acontecer. É um testemunho aqui que vai edificar toda a igreja, e Deus está mostrando todo dia, irmãos, Ele está tirando a igreja dele aqui da terra. Vamos ver mais um testemunho e que Deus abençoe a todos. Sonhei com o arrebatamento da igreja. Foi muito real e palpável e desesperador. No sonho, tentando explicar para vocês, o Senhor permitia que eu e a minha família e algumas pessoas da igreja ficassem para que a gente visse como seria aqui na Terra. Como se o Senhor permitisse que nós ficássemos aqui na Terra no arrebatamento, para a gente ver quais seriam as reações das pessoas. No sonho, eu tava indo pro meu trabalho, eu tava no ônibus, tava vivendo a minha vida normalmente, tava todo mundo vivendo a sua vida normalmente, nos seus trabalhos, indo pros trabalhos e tal. E eu tava no meu ônibus, indo pro meu trabalho, e de repente as pessoas sumiam. Não tinha um relâmpago, não tinha um trovão, elas só sumiam. E aí as roupas delas ficavam e elas sumiam, tipo, pessoas específicas. Não todo mundo, obviamente, mas o motorista do ônibus tinha sumido. E eu lembro que o ônibus começou a ficar desgovernado. E aí eu falava, gente, Jesus voltou, o motorista foi arrebatado e o ônibus tá desgovernado. E aí uma pessoa se levantava lá, que não tinha subido, que não tinha sido arrebatada, pegava o controle do ônibus, freava, e a única coisa que dava tempo é da gente descer do ônibus. Aí, beleza. Aí eu desci do ônibus, a primeira coisa que eu fui fazer foi pra casa dos meus pais. Porque parecia que no meu subconsciente, no sonho, eu já sabia que Deus tinha deixado a gente ali pra gente ver o que iria acontecer aqui na Terra. E eu ia pra casa dos meus pais e eu falava, gente, aconteceu, Jesus voltou. Aí eu contava as minhas experiências, como tinha sido, minha mãe contava dela, meu pai, meu irmão, meu marido. E aí, ok. E aí a gente ligava a televisão e na televisão tava falando assim, tava tendo uma reportagem e o jornalista falava que estava sendo feito, que não era pra gente acreditar no que os cristãos estavam falando na internet, no TikTok, de que Jesus tinha voltado. Era, na verdade, um teste social que a inteligência artificial estava fazendo com as pessoas no mundo. Eles tinham descobrido, ou descoberto, sei lá, vida em outro planeta. E pra saber se aquele planeta era habitável, olha que loucura, pra saber se aquele planeta era habitável, a inteligência artificial estava fazendo um teste social com as pessoas no mundo e transferindo elas pra outro planeta pra fazer esse teste, e que era pra todo mundo ficar tranquilo, porque logo elas já iriam voltar aqui pro mundo e ia ficar tudo certo, e que não era pra ninguém se desesperar. E aí era uma reportagem tão convincente que tipo assim, as pessoas começavam realmente a acreditar naquilo, inclusive os cristãos que tinham ficado. Aí foi disparado um comunicado de que era para os cristãos que tinham ficado na Terra se reunir num galpão, que eles iriam conversar e iam ver o que estava acontecendo. Nesse galpão
tinham pastores, muitos pastores, tinham muitos cristãos que eram membros, né, de igrejas aí e tal. E aí tinham algumas pessoas que falavam assim, gente, realmente é um teste social, vocês não viram nada glorioso, Jesus não voltou, não houve trombeta nenhuma, então Jesus não voltou, é só um teste social, parem de loucura, vamos continuar vivendo normalmente. Aí tinha uma outra parcela de pessoas que falavam assim, gente, já que Jesus voltou, vamos descabeçar, vamos fazer tudo que a gente tinha vontade, vamos sair, vamos beijar na boca, vamos fazer, vamos acontecer. E aí, tipo assim, reuniu uma galera, uns jovens, assim, eu via bastante jovem quando essa pessoa se manifestou. Eles levantavam e saíam fora e falavam que ia pra balada, que ia fazer tudo que tinha vontade, que tava se contendo e tal. E foram. E aí, no sonho também tinha esposos casados, né, com as suas esposas ali. E eles falavam assim, bom, já que Jesus voltou e a minha salvação não depende mais de mim, eu vou pegar a mulher que eu sempre tive vontade aqui da igreja. E aí, gente, os homens, do lado das suas esposas, começavam a sair e pegar suas amantes, assumirem elas, largar as esposas, iam sair fora, iam curtir a vida com as amantes que sempre esconderam e tal. Aí, ok. Aí eu perguntava assim pro meu pai, pra quem não sabe, meu pai também é pastor, né? E aí eu perguntava, pai, e agora? As pessoas vão continuar fazendo culto, a gente vai fazer culto normal. Aí ele olhava pra mim e falava, olhava pra mim, pros pastores que estavam ali e falava, gente, não tem mais condição alguma da gente ter cultos sem a presença do Espírito Santo. Quem somos nós sem a presença do Espírito Santo? Não tem condição. Aí eu falava assim, gente, vamos nos dividir, vamos pensar um pouquinho, daqui a pouco a gente se reúne. Aí eu me lembro que eu fui pra um quartinho e eu tava sentindo um vazio, assim, como se realmente a presença do Espírito Santo tivesse ido embora e tudo que eu queria era sentir só alguma coisa, sabe? Só um sinal, um arrepio, alguma coisa. E eu falava assim, eu vou começar a cantar. E eu cantava as músicas mais bonitas, cantava santo, tipo, tu és santo, santo. E eu tentava, e eu clamava, e eu não sentia nada, gente, nada, era desesperador. Você cantava, não sentia nada. Até que a gente se reuniu de novo. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, vamos tentar louvar junto. Vamos tentar orar, vamos tentar fazer alguma coisa pra gente tentar sentir a presença de Deus. E aí eu tentava movimentar as pessoas pra gente cantar. E a gente cantava mais alto, a gente gritava mais alto. E a gente não sentia nada. E aí eu falava, gente, não tem mais nada, acabou, a presença do Espírito Santo foi embora. E aí, aí que tá a parte que eu queria falar pra vocês. Abram os olhos de vocês. Alguns pastores se manifestaram. Eu e meu pai tinham falado que a gente não ia mais fazer culto, porque não tem condição de fazer culto sem a presença do Espírito Santo. E alguns pastores falavam assim, gente, mas a gente vai continuar, porque faz muito tempo que a nossa igreja não vive pela manifestação do Espírito Santo, vive de emocionalismo. Então é só a gente continuar com o teatro que a gente estava fazendo. E eles falavam, gente, vocês já não sabem quais as línguas estranhas que vocês falavam? É só continuar. Afinal de contas, eu tenho muita conta para pagar, minha casa ainda tá aí, preciso pagar minhas continhas. Então a gente só vive de emocionalismo a partir de agora. A gente não conta mais com a presença de Deus. A gente continua pregando, continua cantando, continua louvando, falando e acontecendo. E a gente vive só de emocionalismo. A gente continua pregando, fala em línguas de vez em quando, dá uma sapateada. Aí eles falavam, as pessoas são fáceis de enganar. É só a gente contar pra elas histórias de que realmente é um teste social, que uma hora Jesus vai voltar e a gente continua até vendo o que dá. E aí a gente falava que não ia participar disso, né, e tal. E aí a gente ia pra casa da minha mãe. Chegando na casa da minha mãe, meu marido falava assim, amor, vamos embora porque vários postes de energia estavam estourados, então a gente não ia ter luz. Aí ele falava, vamos embora porque vai ficar tarde e vai ficar perigoso andar nas ruas a partir de agora, porque as pessoas estavam muito perigosas, porque estava todo mundo vulnerável. E aí eles falavam, meu marido falava, vamos embora. Eu falava pra minha mãe, falava, mãe, eu não tenho nada em casa, tipo, a gente não tem costume de guardar vela. Aí eu falava, mãe, não tenho nenhuma vela lá em casa. Aí ela falou, eu tenho um estoquezinho, leva essa daqui, deixa acesa só quando necessário, qualquer coisa você volta aqui pra casa e fica todo mundo junto. Aí eu ia pra minha casa e foi esse o sonho. Gente, eu não sei se você acredita nisso. Eu sou cristã, eu acredito no arrebatamento, eu sei que vai ser assim. E eu sei que não só assim, vai ser muito pior do que isso, né?
Imagino pilotos sendo arrebatados e aviões desgovernados que vão cair, assim como eu no ônibus no sonho, que o motorista não estava mais lá. Então, eu não sei se você é cristão há muito tempo ou se você está desviado, mas abre os seus olhos, porque eu acho que, cara, Jesus está voltando e abram os seus olhos, gente, pelo amor de Deus, não tentem ficar aqui. Tipo assim, o inferno não é legal, o inferno não é, tipo assim, sabe, good vibes, igual as pessoas têm falado. O diabo tem usado a vida de pessoas pra falar pra vocês que o inferno é legal. O inferno é igual as baladas que vocês frequentam, não é. O inferno é um lugar de dor e sofrimento. E o diabo quer ceifar a vida de vocês. Não escutem, eu já cansei de ver podcast falando: ai, mas se tal pastor estiver por lá, então eu prefiro descer de tobogã pro inferno e fazer uma festa lá. Não vai ser assim. Tá? O inferno vai ser um lugar de dor e sofrimento. Se você acha que você está sofrendo aqui na terra, você não sabe o que você vai sofrer no inferno. Então volte para Jesus. Se você tem uma vida com Jesus, continue e permaneça firme, porque Jesus está voltando. Eu sei que você também deve estar cansado de ouvir que Jesus está voltando, porque a gente ouve há muitos anos que ele está voltando, mas ele vai voltar. Isso é fato. Se Jesus não voltar para você no arrebatamento, pode ser que ele volte para você de outra forma. As pessoas morrem o tempo inteiro. Jesus volta individualmente para algumas pessoas, então não desista de Jesus. Esse sonho foi desesperador. Eu acordei muito assustada. Afinal de contas, o Senhor permitiu que eu ficasse para ver tudo o que iria acontecer. E vai ser desesperador. Desesperador. E se você tem filho pequeno, pense na sua salvação, porque se Jesus voltar, o seu filho vai e você fica. Então, pensem nisso. Gravei aqui, vou soltar, não sei quem que vai alcançar, quem que vai ver até o final, mas espero que abençoe a sua vida de alguma forma, tá bom? Um beijo da Gabi.